Um seminário não tem autoridade, um diretor do seminário não tem autoridade de atestar plena comunhão de um seminarista para a igreja local. Se o conselho da igreja recebe uma recomendação de um diretor de seminário ou de uma junta do seminário ou de uma qualquer coisa que tenha lá no seminário, para ele ser recebido como membro da igreja, a gente não pode receber. Que ele não tem jurisdição. Porque seminário não é igreja. Isso vale para a questão da recomendação, para a gente receber como membro, e vale para outras coisas também. Ele não pode recomendar porque ele não é igreja, não, porque seminário não é igreja e não existe pastoreio no seminário. Só existe pastoreio na igreja local. Ah, então você está dizendo que não tem não pode haver dentro de professores do seminário, na relação entre eles, nenhum aspecto do cuidado pastoral? Não é isso que eu estou dizendo, porque pode haver entre membros de igreja. Existe o aconselhamento mútuo que os irmãos fazem de coisas mais simples que lhe competem fazer, mas existem. Não vou entrar nos milindres, nos detalhes disso, mas é possível. Os irmãos, eles pregam, eles confortam e consolam uns aos outros. Em algum grau, em algum sentido, falando da palavra de Deus uns para os outros. Isso é semelhante ao mesmo aspecto pastoral, as atividades pastorais da pregação, do aconselhamento. Não é a mesma coisa. Mas em algum grau, em algum sentido, se confunde. Então, se isso é verdade para irmãos que são membros e não exercem nenhum ofício na igreja, também pode ser verdade para um pastor, um professor no seminário. Mas não é pastoreio. Porque não existe pastoreio sem jurisdição. Não existe jurisdição sem membresia. Não existe membresia sem igreja local. É por isso que não faz diferença, nesse sentido, seminário local é AD. No que diz respeito exclusivamente à questão do seminário. Mas aí eu queria deixar vocês falarem um pouco a respeito disso aí. Vamos lá. Em havendo o poder tem que ser para alguma coisa. Não existe o poder pelo poder. O poder tem uma função. A função do poder que Deus deu à igreja é o poder de sustentar a verdade, e essa verdade ela vai ser atacada. Então, o poder de defender a verdade. Essa verdade atacada e defendida, ela é defendida por alguém. A igreja não é um ente pessoal, apesar de ter muitas pessoas. Ela precisa ser defendida por alguém que foi estabelecido. Isso em qualquer denominação, tirando os quakers, que saíram ali da reforma e abandonaram a fé, toda denominação, desde os romanos, inclusive, tem esse conceito elementar e prático que precisa ter alguém que tome conta e que põe em prática o poder da igreja. Esse poder da igreja, de proclamação da verdade e de defesa da verdade, ele é exercido pelos ministros, que nós já definimos aqui lá atrás. Os ministros da palavra e dos sacramentos e os ministros do governo e da disciplina, presbíteros, como a gente chama, né? Presbíteros regentes e presbíteros docentes. Não respectivamente, mas na ordem inversa. Esses homens, eles precisam estar prontos para agir. E Deus deu os meios de ação, inclusive. Ele deu poder, ele deu as pessoas, ele deu os meios. Os meios são o púlpito, para proclamação e para defesa, a visitação e o aconselhamento, que é uma consequência do púlpito, é a extensão do púlpito. A palavra pública pregada vai ser pregada em particular para casos específicos.
Nestes casos específicos, são tratados os membros da igreja sobre os quais reside o poder da igreja local, que é o poder de Deus exercido pelos ministros. Esses membros jurisdicionados por aquela igreja local, estes vão ser pastoreados, vão ser cuidados, orientados, e se eles infringem leis de Deus que devem ser proclamadas e guardadas pelos ministros de Deus, eles vão ser disciplinados. Tudo isso forma uma coisa que a gente chama pastoreio, né? Existe o ministério, que é o ofício, que é dado por Deus por meio da igreja, e existe o pastoreio, que é a prática desse ministério na igreja local, que eu acabei de definir. Ou seja, não tem como ter pastoreio fora da igreja. Eu concordo plenamente com o presbítero Luciano, que não faz sentido falar, por exemplo, é um dos argumentos mais fortes, né, de um tema tão tratado ultimamente, é que há uma necessidade de você estar no seminário presencial, porque lá você vai receber pastoreio. Por definição, isso não é verdade, como nós acabamos de ver. E na prática, muito menos. Institucionalmente, durante o período que eu passei no seminário, eu estive num dos melhores seminários do país, eu tive excelentes pastores que me deram aula, mas eu estou falando como instituição, eu não tive pastoreio institucional. Eu não quero nem falar que tenha sido negligência do capelão, porque não é. O capelão é pastor de igreja. O capelão tem, sei lá, 70, 80... mas existe um grupo dentro da igreja que quer, inclusive, tornar esses professores do seminário, aliás, abrir a possibilidade, né, e a igreja passar a investir, inclusive, nisso, em professores em tempo integral. O cara deixa de tira pastorear. o cara da igreja. Quer dizer, tá formando pastor sem pastorear, é um Rapaz, complicado. Isso aí um... parece o curso de administração que eu fiz, né? Que me ensinaram a administrar sem nunca ter administrado.